Olá, amiguinhos! Eu sou o Rômulo Micaelsen e este é o canal Pedalento e hoje um dos vídeos daqueles que eu já tô prometendo há muito tempo, prometendo para mim mesmo, que é fazer um compilado com as principais dúvidas e os principais problemas que as pessoas identificam no Zwift. E eu tomei como base isso um resumo daquilo que as pessoas me procuram para perguntar. Aí no primeiro momento eu pensei, vamos fazer um vídeo então para problema e outro para dúvida. Mas às vezes elas são tão próximas que eu decidi então fazer um único vídeo falando sobre os principais problemas e as principais dúvidas com relação ao Zwift, principalmente se tu tá começando agora. Então, que esse vídeo sirva como guia e que ele consiga fazer com que tu entenda algumas coisas ou que tu consiga resolver alguns problemas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos nessa. Bom, pessoal, então, como eu falei, a gente vai fazer hoje um vídeo, né, explicando as principais dúvidas do Zwift. E eu tomo como base as perguntas que as pessoas me fazem, tanto lá aqui nos comentários dos vídeos, quanto em Instagram, quanto em WhatsApp, quanto grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, que são coisas que são muito corriqueiras e que são coisas muito básicas até. Então, é com base nisso que a gente vai falar hoje. Porque muita gente pergunta, fala assim, Rômulo, você não falou disso nos vídeos lá. Só que muita coisa é referente a hardware. E eu gosto sempre de lembrar que os vídeos, quando eu falo lá como funciona o Zwift, eu já tenho como premissa de que tu já está com os equipamentos funcionando e eu estou explicando como funciona a ferramenta. Então tem muita coisa às vezes que eu não consigo explicar, até porque eu não tenho os equipamentos para poder explicar de uma forma melhor, com vídeo e tudo mais. Eu não tenho acesso a esses equipamentos, então fica um pouco complicado para a gente poder explicar. E aí também a gente sabe que é um universo muito grande de possibilidades, então às vezes é muito ruim tu de repente falar com um equipamento, não tem como tu fazer com que aquela explicação se torne generalizada, porque, como eu sempre falo, o Zwift ele é muito generalista, ele é muito problemático em algumas situações, então eu não ouso, às vezes, tocar em alguns assuntos quando eu não tenho os equipamentos necessários para poder simular aquele problema, aquela dúvida das pessoas. Mas enfim, eu elenquei então algumas dúvidas, alguns principais problemas onde eu consigo falar e hoje e são coisas bem comuns até as pessoas perguntar. Então é isso que a gente vai falar a partir de agora. O campeão de todos, com certeza, é a pergunta: por que o meu Garmin marca a velocidade diferente da que aparece no Zwift? Essa é uma pergunta clássica. Bom, vamos lá, amiguinhos. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples e mais sucinta possível. Quando tu coloca a tua bike no rolo, conecta os teus dispositivos tanto no Garmin quanto no Zwift, eles não se conversam entre si, né? O teu ciclo computador e o Zwift, eles não se falam. São equipamentos completamente separados, mas que estão lendo o mesmo sinal da bicicleta, correto? Perfeito. Para o Garmin, é como se tu estivesse andando, né, numa reta eterna, né? Porque tu colocou lá os sensores conectados então no teu Garmin e tu colocou a bicicleta no rolo, tu tá pedalando, existe uma certa resistência lá que tá lá no rolo, ele vai manter aquela mesma constância, tu só vai alterar a velocidade se tu pedalar mais rápido ou vai diminuir se tu pedalar mais devagar. É isso aí, né? Já no Zwift ele vai ter o mesmo comportamento, porém o Zwift ele tem uma série de outros cálculos, outros algoritmos que determinam a velocidade, como o que? Coisas que eu já falei aqui no vídeo, como o vácuo, que às vezes tu pode pegar, né, do pelotão, por exemplo. Isso altera a velocidade, que é coisa que o Garmin não interpreta. Ele também interpreta, o Zwift também interpreta o tipo de terreno. Isso é uma coisa bem legal que a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, sobre tipos de terreno, sobre tipo de rodas e que isso interfere na velocidade da bike. Então é mais uma coisa que também o Garmin não interpreta. O peso da bike também influencia. Porque todas aquelas bikes que a gente escolhe lá, ou ela é mais leve, ou ela é mais aero também, isso vai interferir no vácuo.
né? Então são vários fatores que interferem na velocidade lá do Zwift. Sem falar, obviamente, óbvio, como é que eu tava esquecendo, da inclinação. O Zwift tem inclinação e o Garmin não. Então é óbvio que quando tu estiver fazendo uma ladeira lá, sei lá, de 6% de inclinação, a velocidade do Zwift vai baixar, né? Em relação ao watts que tu tá imputando. Então ele faz o cálculo lá, então se tu tem um atleta de tanto peso para subir uma aclive de 6%, tu precisa de tantos watts. Aí ele vai produzindo esses watts, com base nos watts, ele cria então a velocidade. Eu já falei sobre isso aqui nos vídeos. Então lá no Garmin tu vai ver, vai estar marcando 40 por hora e no Zwift vai estar marcando 8, se muito. Então é por isso. Ficou alguma dúvida? Não, né? Mas se ficou igual, pergunta aqui embaixo no vídeo que a gente mata essa charada. Próximo. Meus sensores estão todos conectados, porém o meu avatar não se mexe. Romulo, o que pode ser? Bom, provavelmente se tu começou no Zwift recentemente, talvez tu tenha passado por esse problema, porque eu fiquei sabendo que rolou algumas instabilidades em relação a isso. Quando tu começa lá no Zwift a primeira vez, tu tem um período de trial, né, que é de 7 dias ou de 25 km. O que chegar primeiro, ele acaba. Só que ele avisa que acabou. Da próxima vez que tu acessa o Zwift, ele não vai te dizer lá, vai ficar piscando lá, dizendo assim, acabou teu trial, acabou teu trial. Tu vai conseguir conectar no jogo, porém o avatar não vai se mexer. E isso é um forte indicativo de que teu trial acabou. Como é que faz para te resolver esse problema? Pagando. Como é que eu faço para pagar? Como é que eu faço para ver se acabou o trial? Tem que entrar no site www.zwift.com. Loga com teu perfil, vai ter lá na parte de profile. Aí vem um calcanhar de Aquiles de muita gente, porque lá é tudo em inglês. Então tu vai ter que dar um jeito de te virar lá, infelizmente, se tu não entende muito bem inglês. E aí tanto fazer a assinatura por lá, quanto ver como anda, né, o teu trial, caso ele tenha acabado ou não. Tá, beleza, Romulo. Eu paguei já, mas a bike continua não andando. O que pode ser? Às vezes quando tu faz o pagamento via PayPal ou faz via iPhone, às vezes acontece alguns probleminhas lá do cross-platform, tá? Isso também tu pode resolver dentro do site ou pelo aplicativo, tem uma opção lá de Restore Purchase, né, que é para restaurar a compra que tu fez. Caso tu não consiga fazer isso, por favor, envie um e-mail lá pro Customer Support. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo para te abrir um chamado com os caras, porque isso aconteceu comigo a primeira vez que eu assinei o Zwift, que terminou o meu trial, eu fiz o pagamento e o meu avatar não andava de jeito nenhum. Como se o pagamento não tivesse entrado, eu tive que abrir um suporte com os caras e eles resolveram isso só em 2 palitos. Próxima dúvida. Romulo, pode usar bike de spinning no Zwift? A resposta é sim e não. Por quê? Se tu tiver uma bike de spinning que transmite a potência via anti-mais, óbvio que tu pode usar, porque daí tu tem um power meter lá já nessa bike que vai enviar essas informações. E essas bikes aqui no Brasil são raras e são extremamente caras. Mas agora, se tu quer adaptar uma bike de spinning pro rolo para poder utilizar no Zwift, aí a gente tem alguns probleminhas. Eu vou dizer assim, ó. Tu consegue adaptar. Tem muita gente que adapta, coloca um sensor colado, aquele sensor de velocidade com imã, faz lá a famosa gambiarra, dá um jeito de amarrar o sensor, de colar o imã naquela roda lá, vai funcionar porque ele vai fazer a leitura e vai transmitir o sinal via anti-mais lá pro Zwift. Mas a gente tem um problema aí. O fato daquela roda existir lá não quer dizer que aquela roda gira na mesma frequência de que uma roda de uma bicicleta giraria, porque a dinâmica daquela roda lá, ela é diferente. Ela não quer dizer que tu está girando uma roda como se fosse andar. Aquilo lá, ela é como é que é o nome mesmo? É uma espécie de polia para fazer simular o road feel de uma bike para poder fazer o spinning. Além disso, ela não tem o diâmetro conhecido de uma roda. Quando tu adiciona um sensor de velocidade lá no Zwift, tu tem que dizer qual que é o tamanho do pneu, né? Se é 700 por 28, 700 por 25, 700 por 24, enfim. Então, essas medidas, tu não sabe qual que é a medida daquela polia lá da tua bike de spinning. Então, já tem um problema. Mas tu vai ouvir relatos de muita gente dizendo assim, eu alterei, botei, fiz a adaptação e funciona de boa. Meu avatar se move. Perfeito, teu avatar pode se mover tranquilamente dentro
do Zwift, tu vai conseguir te divertir no caso. Mas os teus números serão completamente absurdos de errado. Porque como eu falei, aquela roda lá não quer necessariamente dizer que ela é uma roda e que está simulando o círculo, como é que eu vou dizer? Enfim, não está simulando uma roda no chão, digamos. Aquilo lá é uma polia, é outra parada, não é uma roda, não simula uma roda de bicicleta. Então, ele é digamos assim, ele é um problema, porque se tu tiver só essa opção, tu vai conseguir te divertir, mas os números serão completamente errados e as chances são grandes de tu cometer sandbagging, por exemplo, se tu for participar de algum evento. Então eu não posso dizer, por exemplo, se tu quer só te divertir, que tu não deve fazer isso. Então acho que vai do teu julgamento se tu deve fazer isso ou não. Próxima dúvida. Romulo, eu consigo criar workouts baseados em quilômetro? Eu confesso que essa é uma dúvida que eu sempre me chamou atenção e vocês não têm noção de quanta gente vem me procurar para falar sobre isso. Eu nunca vi nenhum sentido em tu criar um workout baseado em quilômetros, sendo que tu pode simplesmente fazer um workout por tempo e repeti-lo se for necessário. Mas enfim, cada louco com as suas loucuras, quem sou eu para julgar? Se tu quer, boa sorte, faça da melhor forma possível. Mas a questão é que lá no Workout Builder, tu não tem como fazer isso nativamente. Tu não tem como dizer lá, é por tempo, só por tempo. Quero fazer um workout de 1 hora, de 1h30, fazer as sessões com base em tempo. Então, infelizmente, essa é uma limitação, digamos, né? Mas daí vai do julgamento de cada um. Eu sugiro então fazer um treino mais longo para te ter a opção de tempo, e quando tu chegar perto do tempo que tu quer, tu dá lá o tab e vai pulando as próximas sessões até concluir o treino. Eu acho que é a única maneira viável de fazer isso. Então, mais uma dúvida aí que muita gente me procura. Rômulo, eu tenho o equipamento XYZ. Eu preciso comprar o Anti-Mais, o dongle da marca XYZ? A resposta é não. O Anti-Mais ele é um protocolo, então você pode usar basicamente qualquer tipo de antena para qualquer tipo de equipamento. É como se a gente estivesse falando de Bluetooth. Bluetooth tem, né, o teu próprio telefone se conecta com Bluetooth com outros equipamentos através desse protocolo chamado Bluetooth, que é o Wi-Fi, né? A gente conecta com Wi-Fi. O que pode acontecer às vezes é que determinado equipamento tem algumas limitações técnicas. Aí a gente está falando de limitações técnicas vulgo AliExpress, de poder dar algum tipo de problema, que eu já vi dar de fato. Mas não é limitação do protocolo, porque como eu falei, devem se conectar sem maiores problemas. Ah, mas tem aquele fato lá do rolo da Bicool lá que não conecta no Anti-Mais, não conecta no Anti-Mais do Zwift. Bom, aí é outros 500. Aí é o Bicool fazendo algum tipo de bloqueio, algum tipo de trâmite ali para fazer com que só se conectasse com os seus próprios rolos. Reza a lenda que eles fizeram isso daí no passado. Mas se tu atualizar o firmware desse rolo aí, que a gente tá falando, que eu acho que é o Bicool Go, se não me engano, tu consegue conectar de novo. Mas não é um problema de conexão de Anti-Mais. Muito provavelmente eles fizeram alguma coisa de bloqueio no equipamento deles. Então assim, a priori não existe essa distinção aí. Tu pode, se for Anti-Mais, tu consegue conectar. E pra gente finalizar, também é um que sempre vem aqui, essa dúvida sempre aparece aqui nos meus vídeos ou em outros canais, que é o pessoal tentando sincronizar dispositivos Anti-Mais em iPhone. É muito comum as pessoas verem assim: estou tentando sincronizar os meus dispositivos Garmin com o meu iPhone, ou com o meu iPad, ou com o meu Apple TV, e não funciona. Primeiro, a gente tem que olhar atrás do equipamento. Eu peguei aqui o meu sensor cardíaco da Garmin, acho que não vai dar pra ver, deixa eu ver. Eu acho que não dá pra ver direito ali, mas tem o símbolo, mas tem ali atrás o símbolo do Anti-Mais. Ou seja, esse cara aqui ele só fala Anti-Mais. Se ele estiver também com o símbolo do Bluetooth ali atrás, ele quer dizer que ele é um dispositivo dual. E é esse tipo de coisa que a gente tem que conseguir identificar. Historicamente,
equipamentos, os bundles que a Garmin vendia lá com os modelos lá, o Garmin 520, o 820, o 1000 que vinha lá com o sensor de velocidade e cadência e o cardíaco, eles são apenas anti-mais. Os novos já estão vindo dual. E se tu comprar separado também, ele já vem dual, que é o mais caro, né? Que ele vem com Bluetooth e com anti-mais junto. Então, se tu tiver iPhone, lembra que iPhone não lê anti-mais. Então, tu precisa ter dispositivos que falem Bluetooth. Essa é a manha, tá? Se for no Mac, né? Lembrando, se for no Mac, se tu tiver a anteninha anti-mais, tu pode ligar ela no USB e aí tu consegue usar o anti-mais, tá? É que esses dispositivos da Apple, tipo iPhone, tipo iPad, tipo o Apple TV, eles não têm suporte para esse protocolo aqui, ó, só o Bluetooth. Então ficou um vídeo gigante, mas infelizmente não tinha como ser diferente, porque a gente falou sobre os principais problemas, principais dúvidas das pessoas que me procuram aqui. Tem muito mais, óbvio, tem muito mais. Então assim, se tu acha que tem alguma coisa que a gente pode falar aqui para poder responder essas principais dúvidas e poder ajudar novas pessoas, novas dúvidas de quem está chegando hoje aqui no Zwift, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um próximo vídeo, um V2 desse vídeo aí de dúvidas e problemas, né, relacionados ao Zwift. Então, desculpa o vídeo ter ficado muito grande, mas eu acho que se faz necessário, porque eu não quero ficar gravando, fazer série de problemas. Então, se tu tem algum amiguinho que está começando e está com um monte de problema, manda esse vídeo para ele, tá? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha tirado tuas dúvidas, espero que esse vídeo tenha te ajudado, principalmente. Espero que ele venha ajudar muita gente também no futuro. E que esse vídeo sirva como um guia aí pra gente poder debater esses problemas do Zwift. Então, bons treinos e esteja bem!